Neemias capítulo 2, versículo 10. Diz assim, ó: o que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Deus de infinita bondade, graça, Deus de compaixão e de misericórdia, meu Pai. Toma, meu Deus, os teus filhos, as tuas filhas das tuas mãos, esta igreja. Eu te peço, Deus, pela tua bondade, pela tua graça, a tua compaixão e a tua misericórdia, meu Deus. Estende, meu Deus, as tuas mãos sobre a vida de todos que estão aqui, que nós possamos, meu Deus do céu, aprender cada vez mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero pedir agora, nesse momento, se possível, a atenção, o máximo da atenção de todos vocês para a mensagem, que nesse momento você possa se desligar de qualquer coisa, das boas amizades, dos pensamentos, de tudo, e se ligar na mensagem, é que você possa aprender um pouco mais da palavra de Deus. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Olha, queridos irmãos, se você puder me ouvir, eu vou ficar muito agradecido. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus, que nós acabamos de ler. Aleluia, Jesus diz, vou repetir: e o que ouvindo Sambalate e Tobias, glória a Deus, lhes desagradou com grande desagrado de que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. De que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Acho que você entendeu. Tobias e Sambalate ficaram tristes, irados e com raivas, porque alguém estava procurando o bem dos filhos de Israel. Igreja do Senhor Jesus, Neemias, servo do Senhor, e era copeiro do rei Artaxerxes. Ele servia ao rei, glória a Deus. E a gente que lê a Bíblia sabe, né, irmão, qual era a missão de um copeiro. A missão de um copeiro é defender, é livrar a vida do seu rei. Tudo que o rei vai ter que comer ou beber, primeiro ele tem que degustar, porque se tiver algo mortífero, ele morre primeiro antes do rei, né? É terrível, né? Então tem que ser uma pessoa de muita, mas muita confiança do rei. Porém, os familiares de Neemias habitavam em Jerusalém. Glória a Deus. Habitavam em Jerusalém. Glória a Deus. Eu estava observando aqui esse livro, e observando a preocupação desse grande homem. Esse livro que foi escrito por Êxodo e por Neemias. Glória a Deus. E o objetivo, posso dizer assim, deles, o foco deles era a restauração de Jerusalém, porque os familiares de Neemias moravam dentro de Jerusalém. Só que Neemias, ele trabalhava para o rei e ele estava distante de Jerusalém. Ele estava distante de Jerusalém. E aí de repente ele fica sabendo que Jerusalém estava em ruína, irmãos. Estava sendo destruída, derrubaram os muros, tocaram fogo nos portões, assolaram toda a cidade de Jerusalém. E aí ele ficou muito triste com a notícia que recebeu, e ficou preocupado, porque lá já tinha os seus avós que já tinham morrido, seus pais que já tinham morrido, mas moravam em Jerusalém. E ele disse: minha cidade, a minha terra natal está sendo destruída. E ali nasceu dentro dele aquela preocupação, mas também nasceu dentro dele o desejo de restauração, de restaurar os muros de Jerusalém, de restaurar a cidade de Jerusalém. Você vai
entender, eu quero que você fique ligado para você entender. E aí, igreja do Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele começa a orar. Ele começa a orar e começa a jejuar, para que Deus, olha bem, porque ele não tinha condição, para que Deus tocasse no rei, porque o rei tinha condição, para que o rei desse condição a ele, para ele ir restaurar Jerusalém. Olha aí, é muita fé, né, irmão? É muita fé. Mas a Bíblia nos afirma, dizendo, irmão, que tudo é possível àquele que crê, não é isso? Tudo é possível àquele que crê. Então, igreja do Senhor Jesus, não adianta lutar se não tiver fé, se não crer. Muitas pessoas, às vezes, observa, muitas pessoas às vezes diz, eu quero. Falar, irmão, existe até um provérbio popular que diz que falar é fácil, difícil é fazer, não é isso, irmão? Falar é fácil, difícil é fazer. Mas só que esse não era o caso de Neemias. Neemias, ele queria e ele disse, eu vou lutar para que isto aconteça. Então ele começa a orar para que Deus toque no coração do rei Artaxerxes, para que desse condição a ele, para ele ir a Jerusalém. Como? Se ele era o copeiro do rei, ele não tinha como sair de lá. Ele trabalhava para o rei e era a única pessoa que jamais poderia se ausentar, porque não tinha ninguém para substituir Neemias. Então Neemias estava ali e ele era uma das pessoas mais importantes do rei. Mas o tempo foi passando e a Bíblia diz que passa lá uns 4 meses de oração, de jejum de Neemias. E aí um certo dia ele entra até a presença do rei, e aí ele vai levar lá algo para o rei. E quando ele entrega, o rei olha para ele e diz, tu estás triste? Porque o copeiro do rei jamais poderia se apresentar com um semblante caído, com preocupação, com dúvida, com incerteza, com medo, com insegurança, jamais. Ele jamais poderia, era altamente proibido isso. E aí ele entra, e aí o rei olha e disse, tu estás preocupado? Aí ele disse, não, viva o Senhor meu rei, como eu não estou preocupado. Aí o rei disse, mas esse semblante não é uma preocupação de coração. Aí ele reconheceu que Deus estava trabalhando na causa. Aí ele ficou assim, o rei disse, fala, o que é que tu queres que eu te faça? Presta atenção, olha aí. Aí ele disse, recebi uma notícia, que lá a minha terra natal, da minha família, Jerusalém, está em ruína. Assolaram a cidade, tocaram fogo nos portões, derrubaram os muros, e isso tem me deixado realmente preocupado. E aí o rei olha para ele e disse, a esposa do rei de lado com o rei, e o rei olha para ele e diz, tu precisa de quê? Olha aí, era tudo que Neemias queria ouvir. Tu precisa de quê? Ele disse, olha, de tempo para ir lá, de cartas para que seja liberado a minha entrada lá, de madeira para que seja restaurado os portões, e de condição para poder restaurar os muros. Está vendo aí? E aí de repente o rei olha para ele e disse, tudo que tu está me pedindo está autorizado. Eita Deus. Olha para o teu irmão e diz assim, se tu estiver em oração e em jejum, tudo que tu tem pedido já está autorizado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
E aí, então, naquele momento, eu acredito que foi o dia mais feliz de Neemias, foi quando ele recebe essa notícia. Mas o rei Artaxerxes, ele sabia que para Neemias entrar lá, ele precisava ir diferente. Ele era copeiro do rei. Então agora ele passa a ser governador lá da terra de Judá. E ele vai lá como governador. E quando ele chega lá, que ele vai com o interesse de restaurar os muros de Israel, os portões, para poder proteger, fazer o bem para o povo de Israel, ele encontra de cara com Tobias e Sambalate, que eles jamais queriam que isto acontecesse, que na verdade o que eles queriam mesmo era ver a ruína daquele povo. O que eles queriam mesmo é que aquele povo vivesse na miséria, fracassados, derrotados. Mas Neemias chegou lá. Neemias, como já ia com cartas, ele entra na cidade. Mas ele precisava ver como estava a cidade, porque ele tinha recebido a notícia, mas ainda não tinha visto as condições de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele ficou ali, ele disse: não, eu não posso divulgar agora o que é que eu venho fazer aqui. Eu preciso primeiro ver o que está acontecendo. E a Bíblia diz que à noite, ele espera chegar à noite, todo mundo dormindo, ele pega um cavalo, ele monta no cavalo e sai passeando em Jerusalém. Aí ele vê os portões queimados, os muros derrubados, muita destruição, muita miséria, muita coisa ruim. Aí ele caladinho, procurando lugar para passar, porque tinha lugar que dava para ele passar, tinha lugar que não dava, porque ele estava em cima do cavalo, não dava para passar o cavalo. Ele aproveitava aquelas veredas, aquelas brechas para poder se esconder, para poder chegar lá. Então ele andou e viu tudo que estava acontecendo. De noite ainda ele volta. E aí ele vem decidido a agir agora. Agora ele vem decidido a agir. Aí então, agora ele revela que vai restaurar Jerusalém. Aí o que é que acontece? Tobias, Sambalate, olha para ele e diz: quem é tu, cara? Tu vem, tu está querendo morrer, querendo desobedecer lá o teu Senhor. Aí ó, com a vergonha de Satanás, olha o que é que eu sou agora. Olha as cartas de autorização para me trabalhar aqui em Jerusalém, para me fazer o trabalho aqui em Jerusalém. Tobias e Sambalate bota, que nem aqueles cachorrinhos desconfiados quando cai da mudança, né? Bota o rabinho entre as pernas e sai devagarinho por ali, né? E aí Neemias começa a divulgar. E aí o que é que acontece? Ó, ele chega aqui encostado, ó, do primeiro que ele encontrou, né? Vamos reconstruir os muros? Vamos. Aí ó, sabe o que ele faz? Ele vai ali ó, e chega lá e diz assim: vamos reconstruir os muros. Ela diz: vamos. Aí sabe o que ela faz? Ela olha para o vizinho de trás e diz: vamos reconstruir os muros? Vamos. Aí outro vizinho olha para ele e diz assim: vamos reconstruir os muros? Aí outro diz: vamos. De repente, ele não estava pagando, mas ele tinha uma multidão já juntos e unidos para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E aí começa a trabalhar. Impressionante, Milton, é que Jerusalém é uma cidade grande, forte, muros que não eram esses muros comuns que a gente faz, mas a Bíblia diz que era tanta gente trabalhando que eles ocuparam apenas, quem sabe quantos dias? Quem sabe? Quem sabe quantos dias? Foi mais de 50 dias. Poucos dias, né, meu? Menos de 2 meses. Foi mais de 50 dias, mas foi menos de 52 dias. Imagina aí. Deu para saber quantos dias? Deu para saber?
51 dias. Com 51 dias, eles restauraram todos os muros de Jerusalém, com os portões, com tudo. Com tudo. Você está entendendo? E deixaram Jerusalém cercada novamente. Deixaram Jerusalém protegida novamente. Você está entendendo? Por quê? Primeiro, Deus era com ele. Porque a Bíblia diz, aqui no capítulo 1, que ele passou 4 meses orando e jejuando para que Deus tocasse no rei, para dar condição para ele ir para Jerusalém. Eu preciso explicar melhor. Quantas vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem olhado para o problema, mas você não tem planejado a solução do problema? Porque quem planeja a solução vai para o joelho. Vai para o joelho. Você está entendendo? Porque diante da situação, muitas vezes falta a condição, não é verdade? Mas diante de Deus não falta. Diante da situação, às vezes falta o recurso, mas diante de Deus não falta. Neemias, como copeiro do rei, você está entendendo? Ele começa a orar. Ele disse: eu não tenho condição, mas o meu chefe, o meu senhor, o meu patrão, ele tem condição sim. E para o meu Deus não existe impossível. Então o meu Deus, ele pode agir e usar o rei, o meu chefe, o meu senhor, o meu patrão, e me dar condição e autorização para que eu possa reconstruir os muros de Jerusalém. Então ele sabia que existia essa possibilidade. Então ele dobra o joelho e ele começa a orar, e ele começa a jejuar também, para que Deus fosse aquebrantando o coração daquele rei. Às vezes, irmão, você tem uma causa na justiça, e você corre para cá e corre para ali, e paga o advogado, e paga não sei o que, e vende não sei o que, porque quer aquela causa resolvida, mas você esquece que você precisa orar, que você precisa jejuar, que você precisa buscar a Deus. Às vezes você quer fazer algo dentro da tua casa, mas tu diz assim: como é que eu vou fazer se eu não tenho condição? Se você não orar, se você não jejuar, se você não confiar em Deus, é verdade que essa causa, ela não é resolvida. Porque para Deus, irmão, não existe impossível. Mas quando a gente confia nele, a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Então não existe impossível quando a gente crê no Senhor, quando a gente determina, quando a gente acredita, quando a gente ora, quando a gente jejua, o impedimento ele cai por terra. Era impossível aos olhos humanos Neemias ser a pessoa que ia restaurar os muros de Jerusalém, porque era na verdade um custo alto financeiro. Mas ele disse: eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Ele disse: se eu pedir ao meu rei, ele não vai me dar, mas se eu pedir o meu Deus pode obrigar ele a me abençoar. Você está entendendo, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero resumir agora falando algo para vocês. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deixa eu ver se tem alguém que está comigo aqui nessa igreja desde o princípio, desde que começou. Levanta a tua mão. Aleluia, Jesus. Olha aí, a irmã Ivone foi uma das pessoas que participou da primeira oração aqui neste lugar. Ela conhece de perto toda a história. Eu acho que se ela tivesse como, ela seria capaz de descrever toda a caminhada desse ministério, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu quero dizer aqui que a família do nosso querido, saudoso Francimar, como a irmã Francineide, o Luciano, o Nitinho, a família dele, viram de perto o início desse trabalho, viram de perto, conheceram todo o passo a passo desse trabalho. Você está entendendo, irmão? E hoje nós estamos aqui. Agora presta atenção, igreja, o que eu quero falar para você. Quero falar para você é o seguinte: glória a Deus, eu não comecei aqui porque tinha dinheiro, eu comecei porque eu tinha Deus, porque eu tinha fé, porque eu tinha confiança, irmão. Eu vivia no jejum, eu vivia na oração, vivia ao vivo. Deus sabe que eu vivo na oração, no jejum, buscando, orando, pedindo ao Senhor. E como eu tenho pedido a Deus, Deus tem usado de misericórdia e tem te dado condição.
tem te dado condição, tem te dado condição. E você tem sido tocado por Deus em ajudar nesta obra, em abençoar esta obra. Tem ofertado, tem dizimado, tem ajudado. Eu posso dizer assim, até mesmo no trabalho material, que já ajudaram na mão de obra desse trabalho. Você está entendendo? E por isso hoje nós estamos nesse salão desse tamanho. E por isso hoje nós estamos debaixo dessa estrutura. Porque o Senhor tem posto as mãos. Porque o Senhor tem quebrantado e tem usado cada um de vocês para abençoar esta obra, irmãos. E eu digo uma coisa, nós estamos iniciando, porque nós estamos em cima de uma grande obra, assim como Neemias disse, e não podemos parar. Aleluia, Jesus. Olha, Neemias era tão prevenido, que se você ler a história, você vai entender. A Bíblia diz que numa mão ele segurava a ferramenta, na outra ele segurava a arma, porque se os inimigos viessem atacar, eles reagiam. Você está entendendo, irmão? Se o inimigo viesse para atacar, eles reagiam. Então eles não podiam descuidar, eles precisavam estar toda hora preparado, eles precisavam toda hora estar ligado, para que o inimigo não viesse atrapalhar o trabalho que eles estavam fazendo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A Bíblia diz que Tobias e Sambalate eram dois homens poderosos, aleluia, Jesus, e eles ficaram revoltados, irados, porque eles não queriam que aquele trabalho acontecesse. Eu quero dizer para você, quantas vezes o inimigo já se levantou, quantas vezes o inimigo já lutou para que esse trabalho não fosse, para que esse trabalho não crescesse, para que esse trabalho não prosperasse, para que essas portas se fechassem. Aleluia, Jesus. Mas eu digo uma coisa, quem tem comandado, quem tem controlado, quem tem administrado, não é o pastor Davi, mas sim o pastor dos pastores, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, o nosso Deus, que é o dono desta obra. É Ele quem administra, para a glória do seu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, eu não posso parar, eu não posso me acovardar, eu não posso me desanimar, ainda que o inimigo se levante, ainda que ele queira me destruir, ainda que ele venha me ameaçar, ainda que ele diga que eu não vou conseguir, eu vou ter que continuar e confiando nesse Deus Todo-Poderoso. Agora o que é que eu preciso? Cada dia aumentar as minhas orações, cada dia aumentar o meu jejum, cada dia aumentar a minha fé, a minha confiança em Deus, porque a vontade do inimigo é ver nós parados, é ver nós desistir, é ver nós baixar a nossa cabeça e entregar os pontos dizendo, não tem condição. Aleluia, Jesus. Mas eu sempre digo, diante das lutas, das pelejas, dos problemas, das dificuldades, eu digo, eu não estou só. Primeiro, eu sei que Deus cuida de mim. Segundo, eu sei que eu tenho uma igreja, aleluia, Jesus, que está comigo nesta batalha, que está comigo nesta peleja, que está comigo nesta caminhada para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que se fosse, digamos assim, pela própria irmã Ivone, ela não estaria aqui mais hoje. São 12 anos de caminhada. Evangelista, são 11 anos de caminhada. E outros mais que estão comigo. Aleluia, Jesus, desde o princípio. Que sabe desde o princípio, ali como a irmã Neuza, o irmão Francisco, o esposo dela também. Que acompanharam esta obra também desde o princípio. Aqui nas orações, clamor do meu dia. Oração dia de quinta-feira. E outras orações mais. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que tem me ajudado a me fortalecer cada dia mais. Muitas vezes veio luta pesada, veio dificuldade, veio afrontas e até ameaça, irmãos, aleluia, Jesus, mas também tem vindo a graça de Deus, o poder, a unção do Espírito sobre a minha vida, e até aqui estou de pé, junto com a minha esposa e junto com meus filhos, para a honra e a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando começou esse trabalho, meu filho tinha acabado de completar, aleluia, Jesus, 8 anos de idade. Glória a Deus. Não, ele ainda ia completar, ainda ia completar 8 anos de idade. Era uma criança. E aí, quando a gente começou, aqui no mês de fevereiro, quando chegou no mês dos pais, qual é o mês dos pais? Outubro, né? Agosto? Eu não sei não, qual é o mês dos pais mesmo? Agosto? Pronto.
Quando chegou o mês de agosto, nós fizemos uma festa para os pais. Lembro, irmão, mãe Ivone lembra, e outros pais lembram. Aqui onde eu estou, era o quintal da igreja. Aqui onde eu estou, era o quintal da igreja. A igreja era só um pedacinho aqui na frente. E aí, nós preparando as coisas aqui no quintal. E aí, quando eu fui ligar uma lâmpada aqui para clarear, para depois do culto ter a festa dos pais, o meu filho levou um choque e caiu morto no chão. E não foi fácil naquele momento. Foi tão difícil que, se me perguntar até hoje o gosto daquela comida, daquele dia, para mim e para minha esposa, nós não vamos ter resposta, porque nós não conseguimos provar. Aleluia, Jesus. Os outros comeram, mas eu e minha esposa, a gente não conseguiu provar. Mas até hoje eu sinto gosto e alegria e o prazer de ter feito aquela festa, porque eu sei que Deus mais uma vez provou que era comigo para a glória de Deus. Ele não deixou o meu filho ir. Ele passou por aquele processo e logo em seguida Deus deu a vida dele de volta. Foi difícil, igreja do Senhor, para todas as pessoas que estavam presentes e que viram que eu não estou mentindo e nem estou acrescentando, nem estou inventando nada aqui. Foi real, foi o que aconteceu para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu sou grato a Deus, porque em todas as lutas, em todas as pelejas, agora eu digo como Paulo falou, em todos os momentos, em todas as lutas, Deus sempre foi comigo para a glória do Senhor. Louvado e exaltado, engrandecido é o Senhor. Teve motivos para chorar? Teve. Para reclamar também teve. Para desistir muito mais ainda. Pastor, tu não desistiu por quê? Porque o Senhor não deixou. Ele não quis. Ele me sustentou e me deu força e me renovou e disse: filho, não para. Aleluia, prossegue. Eu sou contigo. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Já chorei muitas vezes, minha esposa muito mais. Aleluia, Jesus. Tem sido processos longos e difíceis. Aleluia, Jesus. Mas tem sido vitórias maravilhosas para a glória e honra do nome santo de Jesus Cristo. Glória a Deus. Sempre o Senhor me fortalece e me diz: filho, não para. Não para. Aleluia, Jesus. Deus, primeiramente, a unção de Deus, a graça de Deus, o motivo da minha força, aleluia, Jesus, e da minha alegria são vocês. Da minha alegria são vocês. Da vontade de prosseguir são vocês. Porque sem vocês aqui eu já teria parado, eu já teria desistido. Aleluia, Jesus. Mas cada dia eu vejo chegar mais um, e o Senhor diz para aumentar o rebanho e a tua responsabilidade. E aí eu vejo, irmão, que eu não posso parar, eu não posso recuar. Eu estou diante de um grande trabalho, de uma grande obra, e o que me motiva é cada um de vocês, esta alegria, esse incentivo, é a presença de vocês aqui nos cultos na igreja. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Como eu posso dizer não vou continuar? Como eu posso dizer vou desistir? Como eu posso dizer vou parar? Se agora, recente, a minha esposa, que foi acometida por um câncer, está aí glorificando a Deus de cabeça erguida, linda, maravilhosa, guerreira, decidida, cheia de fé. E agora eu pergunto, igreja, como é que eu posso parar diante de tudo isso? De tantos milagres, de tantas vitórias, de tantas realizações, de tantas bênçãos que o Senhor tem me concedido para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu posso parar? Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu tenho que dizer, assim como Paulo disse, eu me sinto prisioneiro de Cristo. Eu me sinto prisioneiro de Cristo, sem opção nenhuma de sair desta prisão com vida mais. Sem opção nenhuma, sem oportunidade nenhuma, já condenado à salvação. Já foi decretado por Deus, registrado no céu. Já estou condenado à salvação.
sem direito de me desviar nem para a esquerda nem para a direita. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias orou 4 meses e disse: eu agora tenho que ir. Deus foi comigo, Deus abriu porta, Deus usou o meu rei, Deus me deu condição. Como é que eu posso agora dizer que não vou? Eu vou, não tem Tobias, não tem Sambalate, não tem nada que impeça de eu reconstruir agora os muros de Jerusalém. Eu quero dizer para ti, meu irmão, eu quero dizer para ti, minha irmã, já foi decretado uma condenação na tua vida para ser salvo e morar no céu. Não tem mais como tu te desviar, não tem mais como tu sair da presença de Deus. Deus já te escolheu, já te registrou, já escreveu o teu nome no livro da vida e já disse: tu és meu, a ti te escolhi e não te rejeitei. Ele diz hoje: tu vai morar no céu nem que tu não queira. Tu vai morar no céu nem que o diabo se levante. Tu vai morar no céu nem que tu seja ameaçado, nem que tu seja afrontado, nem que tu seja perseguido, nem que tu seja caluniado. Tu vai morar no céu, por quem quer sou eu, assim diz o Senhor. É um decreto de Deus para a tua vida hoje. Está decretado, registrado no céu, carimbado pelo Senhor, e ninguém mais pode te tirar das mãos dele. Louvado seja Deus. Ninguém mais. Ameaças, lutas, pelejas, dificuldade, levante, afronta, perseguição, nada te separará do amor de Cristo. Nada te separará do amor de Cristo. Está decretado. Teu nome está escrito lá, e de lá ninguém apaga. Não tem borracha de cão que consiga apagar a tinta da caneta de Deus. Está escrito, levanta a mão e diga: graças a Deus. Diga outra vez: graças a Deus. Palmas para Jesus.